Mitri, você quer perguntar? Oscilações pequenas aí ao longo desses dias aí do trekking. E eu queria ouvir do professor Meira, por que todos esses escândalos, todas essas manchetes não mexem com esses números? Eu acho que está na hora da gente entender sobre de que se trata esta eleição. Eu acho que as decisões e o que informa a decisão de voto do eleitor esse ano tem a ver com coisas que têm pouca relação com esse calor e todo esse som e fúria da campanha propriamente dita, você está entendendo? Eu acho que os eleitores esse ano estão decidindo se querem continuar ou se querem mudar. Se eles estão satisfeitos com a economia, com o governo, tem uma dimensão afetiva com relação ao presidente da República que é muito relevante. E eu acho que esses fatores, até dadas certas características não muito carismáticas dos candidatos, essa eleição ela tem um jeito de eleição que tem muito mais a ver com temas do que propriamente com pessoas. E parece, pelo material que a gente dispõe, se a gente olhar para o tracking, por exemplo, que as curvas elas se mantêm mais ou menos estáveis, que essas decisões, aparentemente, elas foram tomadas ou estavam quase que prontas até antes mesmo da campanha propriamente começar. Então, eu acho que esses eventos, esses acontecimentos e toda essa movimentação que é típica da campanha está produzindo relativamente pouco efeito. Tem um ponto interessante, realmente os candidatos não brilham pelo carisma, né? Nenhum deles. Agora, se há um carisma nessa história toda, é o do presidente Lula. Quer dizer, é o carisma de Lula que está interferindo. Talvez seja esse o ponto, quer dizer, o carisma do presidente. Quer dizer, a questão do carisma, essa questão do afeto, eu acho até que o Alberto podia falar um pouco sobre isso também, porque ele é um especialista nesse assunto. Durante muito tempo, nós achávamos que a política era um domínio da racionalidade pura. E, na verdade, tem uma dimensão do afeto que é muito importante. E essa identidade afetiva que, de alguma forma, se construiu com relação ao presidente, torna as pessoas ter um sentimento assim até de débito, de dívida com respeito a ele e de identidade forte. Quer dizer, a gente tem visto aí os números, os indicadores, por exemplo, de aprovação da atuação pessoal dele extremamente elevados. E é uma dimensão, muitas vezes a gente vê em pesquisa qualitativa as pessoas dizendo assim, veem o presidente como uma espécie de ombudsman do povo dentro do governo. Sabe, o governo é um negócio muito Isso talvez interessante. esteja levando o presidente a delirar de vez em quando, né? Porque ontem lá no Sul, ele pregou a extirpação de um partido político. Eu queria que o senhor me explicasse esse deputado, o senhor estava lá. Às vezes, quando você tira as expressões do contexto, né, elas acabam tendo uma dimensão que não tem no contexto. Eu estava em Joinville, estava acompanhando a ministra Dilma Rousseff, estava no palanque ao lado do presidente Lula. Quando ele fez todo um conjunto de colocações, no fundo, ele fazia uma crítica a adversários políticos que diziam, e a meu ver, e ele estava muito irritado com isso, eu percebia isso com sinceridade antes do comício, porque os adversários diziam que o governo federal não tinha mandado dinheiro, recurso para Santa Catarina. Ele estava indignado, porque esses mesmos adversários antes diziam, agradeciam que ele tinha encaminhado, etc. Sim, mas daí a querer extirpar o partido. Veja, mas qual o contexto que ele fala? Ele fala no contexto de derrota eleitoral. Ele não fala no contexto de extirpar, que estão dando hoje na imprensa, que é o contexto de democrático, fascista, não. Ele falou, nós temos que... Qual é o contexto? De fazer uma derrota política que leve a que seja extirpado esse partido eleitoral democrático da expressão. Que eu até lembrei, viu, professor? Deixa eu falar uma coisa Alberto, aqui. Viu, professor Alberto, no último programa. PFL, eu acho que não seria má ideia a gente pensar... Não seria má ideia a gente pensar... É claro que essa expressão é uma expressão, me parece, pouco adequada ao fora processo, do contexto, Mas sabe o que acontece, Mitri? Eu acho que é hora de pensar no futuro do sistema político brasileiro, e é óbvio que esta solução de um país que só tem partido de esquerda, que tem o PT como único partido, se deve muito à incapacidade que o PFL teve de se renovar. Quer dizer, eu acho que o nome que eles adotaram, isto sim é uma coisa autoritária, dizer democratas. Ora, democratas somos todos. O campo democrático é um campo que tem que incluir todos os partidos. Mudou de nome de maneira precipitada e infeliz, adotou uma linha de política inadequada, abandonou, inclusive, o seu valor de liberalismo, que era o que deveria lhe dar a identidade. Então, essa coisa capenga que sobrou do antigo PFL
quer saber de uma coisa? Na minha opinião, já está na hora de sair do cenário. O professor Alberto pensa exatamente o contrário. Ele acha que falta, na verdade, é um partido de centro-direita que seja configurado. Eu gostaria que ele explicasse mas é disso que eu estou falando. Esse processo, concordo. Quer dizer, o que o Lula falou, se vai acontecer ou não, quer dizer, existem processos históricos, né? Quando você pega a fundação do Partido Trabalhista na Inglaterra, é uma coisa muito interessante. Antes do Partido Trabalhista crescer, você tinha um revezamento do poder entre o Partido Conservador e o Partido Liberal, como se fosse aqui no Brasil. Tá? Aí foi fundado um partido de esquerda, que é um partido social-democrata, o Partido Trabalhista inglês, que é o PT hoje. Tá? Esse partido cresce e tira um dos jogadores anteriores. Tá? Então, exatamente, você olha o gráfico de crescimento dos partidos na Inglaterra, aí o liberal acabou, foi extirpado, digamos assim, e ficou ficou trabalhista versus conservador. Na Alemanha aconteceu exatamente a mesma coisa. O Partido Social Democrata Alemão foi fundado em 1875. Antes dele tinha uma disputa entre vários partidos de direita, blá, blá, blá. Quando ele cresceu, tirou vários e ficou um só. Isso é normal. A disputa nacional sempre se dá entre dois partidos. Um partido de centro-esquerda e um partido de centro-direita, que não existe no Brasil. O que não é normal é o feirão que se faz para organizar a maioria e dar governabilidade à presidência no Brasil. Aliás, o deputado participa disso intensamente, está com a mão na massa. Parece que vai ficar com a mão mais na massa ainda, se as pesquisas se confirmarem. Eu queria que ele falasse sobre isso. Como é que o senhor vê a perspectiva de novo organizar essa geleia geral ali no Congresso para dar apoio? Olha, eu te diria a você que qualquer governo que assuma, ele vai ter esse problema. Porque é o sistema político nosso. Eu às vezes, até estou me cansando, deu mesmo falar tanto de reforma política, sabe, Mitra? Mas no fundo é isso. O eleitor não aguenta mais ouvir isso, porque ele não acredita mais. Mas posso me perguntar? Pode, João, pode, por favor. Eu acho que com uma presidência tão forte e com um nível, digamos assim, de articulação política que o presidente Lula conseguiu, por que você acha que não foi possível avançar um pouco pelo menos progredir um pouquinho que fosse na coisa da reforma política no Brasil? A tua questão é muito oportuna e eu vou te dizer uma opinião estritamente pessoal minha. É muito difícil as instituições se autorreformarem. É muito difícil, porque as pessoas que foram colocadas numa certa situação de poder nessas instituições dificilmente conseguem ter o desprendimento necessário para fazer modificações que podem afetar a sua própria vida. Sim. Não é? Então, eu estou absolutamente convencido que a reforma política ela só acontece, já que é o Congresso Nacional, essa instituição que tem que fazer a reforma, e quem lá está foi colocado pelo sistema que tem que ser mudado, né, se houver uma pressão de fora para dentro. Eu te dou um exemplo histórico disso. A Constituição de 88 é, sem sombra de dúvida, uma das constituições mais, a mais democrática das constituições brasileiras. Garantiu direitos, garantiu situações absolutamente democráticas. No entanto, o sistema político ele tem a mesma base, os mesmos alicerces do sistema político da época da ditadura militar, isso é da Constituição de 67. Por quê? Porque não houve uma Assembleia Nacional Constituinte de pessoas que foram eleitas e que não tinham a perspectiva de permanecer naquele sistema. Foi o Congresso Nacional, eleito por aquelas regras, que reproduziu as regras que elegeu os constituintes de então na Constituição de 88. Enquanto não houver uma pressão... Assembleia Constituinte corporativa. É verdade. Enquanto não houver uma pressão social para que isso ocorra, você pode ter um presidente e uma presidenta muito forte, com a disposição política que Lula tinha, que Dilma terá se eleita em fazer a reforma política, que dificilmente ela se projetará. E a sociedade brasileira ainda não percebeu no seu todo os problemas que esse sistema traz para ela. Então, o professor Alberto, que estudou a cabeça do brasileiro, pode responder. O senhor acha que o povo brasileiro vai se mobilizar para uma reforma política? Não, olha, eu acredito, concordo com o diagnóstico conservador, etc. Eu tenho até, assim, sabendo que você é da área jurídica, quer dizer, eu tenho até uma outra curiosidade, tá? que tem a ver com o funcionamento do sistema político. Agora tem uma lei de ficha limpa que impede candidaturas, não sei se vai ser retroativa ou não. Mas a minha curiosidade é o seguinte, por que a gente nunca viu um político preso no Brasil? Tá? Porque é o seguinte, eles nunca cometeram crimes que fossem passíveis de prisão, porque a gente vê todo tipo de gente presa, gente que roubou pouca coisa, etc. Não foi provado até hoje no Brasil por nenhum político que roubou. Como assim? Hoje tem um governador preso, né? tem um senador preso, o Arruda foi preso, não sei quanto mas tempo. Tá liberado. Mas é prisão temporária. Maluf foi... Não, eu queria ver o seguinte, tem pessoas que são presas e ficam 20 anos na cadeia, 10 anos. A gente nunca viu um político preso. O Supremo nunca condenou um político. Nunca. Aí é uma... Não, olha só. Enfim, olha... Modos e réus aí. Quem são os políticos
presos no Brasil, não conheço, tá? Nunca ouvi falar. Sei lá, 2 ou 3. Esse pessoal do Amapá, ou de... Entendeu? Assim, é uma coisa assim, você pega, olha, no México... O bandido da Serra Elétrica lá, o que serrava gente está preso. Esse continua preso. O México tem um ex-presidente que não pode botar o pé no país, está exilado. Porque se botar o pé, vai preso. Eu me permite até aprofundar a tua pergunta. Quantos ricos no Brasil estão presos? Não, isso tem. Quantos? Mas tem coincidência entre ser político e ser rico? Tem, não. Mas político não tem nenhum. Há coincidência em relação ao poder e há semelhança em relação a ter bons advogados que procrastinam um processo. Você tem toda a razão. A relação é a mesma entre o rico e o poderoso. Eu acho que isso traz uma questão que eu acho muito relevante. Alguns políticos, mas uma coisa não justifica a outra. Eu queria aproveitar isso aqui. Porque o político lida com dinheiro público, que é o meu dinheiro. Eu não estou justificando, não. Eu estou apenas tentando explicar. E nós temos um sistema judiciário, que é outro problema. Era essa a questão, mas essa não precisa de Assembleia Constituinte. Dessa não. Mas aí por que também não tem reforma do Judiciário? Vamos fazer o seguinte.